Efésios 5, 22 ao 33. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher, como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes o alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis que, porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um, de per si mesmo, também ame a sua própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Meus irmãos, o texto que lemos, ele está inserido em uma série de ensinos a Paulo sobre comportamento. Ele inicia o capítulo 5 falando que nós deveríamos, que aquela igreja em especial, deveria ser imitadores de Deus, como filhos amados. Paulo escreve esta carta à igreja de Éfeso, que era aquela cidade que tinha os 12 templos, que lá havia o templo mais famoso de toda a Ásia, que era a deusa Diana, a deusa reconhecida, a padroeira da Ásia, e também conhecida e adorada também pela mitologia grega e romana, conhecida como Ártemis. E Paulo, ao escrever esta carta, em especial aqui no capítulo 5, ele dá conselhos de comportamento àquela igreja, àqueles irmãos. E é interessante que aqui Paulo ele se dirige nos primeiros versículos, a partir do 3, ele fala do fruto do comportamento, como as pessoas deveriam andar, como as pessoas teriam que se portar, mas inclusive a falar que aqueles que estavam mortos deveriam clamar a Deus para que se despertassem, Deus os levantasse do estado de morte. E chegando aqui no versículo 22, Paulo se refere agora à família. Ele dá um ensino direto à mulher, ao marido. Quando a gente continua a leitura no capítulo 6, ele vai falar dos filhos aos pais e também aos pais aos filhos. Essa parte no próximo domingo nós veremos. Hoje eu vou falar sobre a esposa e o esposo. Mas é interessante que a Bíblia, desde o livro do Gênesis, ela já define como tem que ser o casamento. A história e a cultura judaica, ela ensinava como também tinha que ser o casamento. Então as pessoas tinham a forma como deveria ser o casamento, em que a mulher tinha as suas responsabilidades, que o homem tinha também os seus compromissos. Mas agora Paulo escreve e diz que a esposa deveria ser submissa ao marido. Então parece que todos os ensinos, toda a história, toda a cultura agora estava sendo deixada de lado. Pois bem, é necessário que nós entendamos por que Paulo escreve isto àquela igreja. Como falei para vocês, lá estava o templo de Diana. Eu vou apenas explicar um pouquinho rápido aqui a influência e a história daquela deusa naquela cidade. Diana era conhecida como, pela mitologia grega, a filha de Zeus, do deus Zeus, com uma mulher chamada Leta. E o rei, esse deus, segundo a crença mitológica, traiu a sua esposa e teve uma relação com essa outra mulher, e então nasce a sua filha chamada Diana, que era a deus Lua. E durante meses, durante um grande tempo, ela, a sua mãe e o seu irmão gêmeo que nasceu no outro dia, chamado de Apolo, foi perseguido por uma grande serpente até que a serpente matasse, até que Apolo se tornasse o guerreiro e matasse aquela serpente. E aquela moça, então, ela um dia foi apresentada a Zeus. E ela então fez um pedido a Zeus.
E o pedido a Zeus foi que ela queria ser livre, correr pelas montanhas. Ela queria ser uma caçadora e ela nunca queria se casar. E ela queria ter o pensamento livre para decidir todas as coisas conforme a sua vontade, sem obedecer nenhuma lei prescrita, nem nada, nenhum conhecimento, mas que ela tomasse as decisões unicamente baseado em seus interesses. E diz a mitologia que Zeus, se entristecendo muito porque não teria descendência daquela mulher, concede esse desejo a Diana. E então Diana agora ela é conhecida como a deusa de Éfeso. 400 anos de história que estava aquele templo construído ali. 400 anos se ensinando os costumes de Diana. A mitologia grega havia influenciado toda aquela sociedade, toda aquela cidade. E então os costumes, a prática que se tinha no templo, o costume que as profetisas de Diana, que eram quase 4.000, ensinavam às pessoas, ensinavam à sociedade, estava contaminando as pessoas. E tinha pessoas que estavam vindo para a igreja e trazendo alguns costumes do mundo, alguns costumes que se ensinavam ali naquela cidade, alguns costumes filosóficos que vinham inclusive lá do templo de Diana. Veja que eu falei para vocês que o casamento, desde a antiguidade, era um casamento, era uma aliança entre um homem e uma mulher, onde os dois se mantinham fiéis, onde desde o início que Deus fez a mulher e falou assim: Adão, essa aqui, ó, é carne da tua carne, osso dos teus ossos, ela vai ser a tua auxiliadora, e o homem deixará a sua casa, uniciar a sua mulher, e ambos serão a sua carne e o seu corpo. E vocês vão fecundar a terra, vocês vão serem fecundos e vocês vão encher a terra. É a ordenança de Deus para o casamento. Um homem, uma mulher, uma família e filhos. Auxílio, fidelidade. Mas a cultura de Diana, ou a doutrina dianista, ensinava outros conselhos. Ensinava a liberdade às mulheres. A primeira coisa, irmãos, que a cultura dianista estava ensinando às pessoas naquela cidade, era de que as mulheres deveriam ser livres, de que elas deveriam andar por onde elas quisessem, de que elas deveriam andar pelas montanhas sozinhas, nos bosques, e que elas não tinham que dar satisfação a ninguém. Elas não teriam que ser submissas a ninguém, a nada. Mesmo mulheres casadas, elas deveriam ter a liberdade. Elas deveriam andar conforme os seus interesses e não serem mais submissas aos seus maridos, ao seu marido. No Gênesis capítulo 2, versículo 24, nós encontramos a premissa, nós encontramos o ensino acerca do casamento da família, onde Deus diz que homem e mulher são uma só carne, os dois serão unidos e caminharão juntos. Há uma aliança, há ali um contrato, e a aliança ela é tão profunda, ela é tão abrangente que ela diz que as duas naturezas fundem-se em uma só. Os dois agora são uma só carne, um só corpo. Em Gênesis 2,16, após a queda do homem, após o pecado, quando Deus imputa primeiro a sentença, a condenação a Satanás, Deus olha para a mulher e diz: olha, porque você pecou, agora a sua vontade será do seu esposo. O seu desejo passará ao seu esposo. A auxiliadora continua sendo auxiliadora. A ajudadora continuava sendo ajudadora. Mas agora ela teria que ser submissa ao marido. A sua vontade agora seria para o marido. Então, irmãos, se nós quisermos entender as regras para uma família feliz, nós temos que voltar à Bíblia. Nós temos que andar com a Bíblia. Não dá para fugir do que a palavra de Deus ensina. Mas o conceito, a filosofia grega de Éfeso ensinava com as suas raízes nas doutrinas ensinadas no templo de Diana, que as mulheres deveriam ser livres, que as mulheres não deveriam serem submissas ao seu marido, que elas deveriam ter uma liberdade que vai além de um relacionamento. Nós até entendemos que quando nós somos jovens e casamos, no começo do casamento há um ajuste. A gente demora a entender que a gente é casado. Às vezes a gente faz algumas coisas de solteiro, ainda no casamento. Eu lembro que Ixi, a Josi não está aqui, né? Mas eu deixava a toalha em cima da mesa, em cima da cama. Às vezes eu saía, ia na casa do meu amigo Ziel jogar um pouquinho de videogame, que eu fazia quando eu era solteiro. Então, a gente passa por um processo de adaptação, isso é normal. Mas tem que ter a mudança.
Nós temos que entender que o casamento é um contrato de relacionamento, de submissão, de confiabilidade. O casamento, ele tira a liberdade de um solteiro e transforma em sonhos de duas pessoas. Ele tira a individualidade egoísta de um homem e de uma mulher e transforma em uma construção familiar de duas pessoas, que logo mais serão 3, 4, 5, conforme o plano de Deus e a disposição para o casal. Então as mulheres já não queriam serem mais submissas ao casamento, ao relacionamento com seu marido. As mulheres daqueles dias queriam viver como os ensinos de Diana, livres, insubmissas, irresponsáveis. A mulher deve, irmãos, biblicamente, submeter-se ao seu esposo. Eu não estou falando que a mulher tem que ser uma escrava, não é isso. O que a Bíblia ensina é que a mulher deve ser submissa ao marido dentro do casamento, nos seus relacionamentos, no seu comportamento, nas suas responsabilidades, no respeito, no trato. Uma mulher casada é uma mulher casada e ela tem que andar ao lado do seu marido, submissa ao seu marido. O primeiro pilar para uma família feliz, para uma família que prospera, para uma família abençoada, é a submissão da mulher, é a compreensão de que ela agora é uma mulher casada e que tem que viver com o seu marido. O segundo pedido daquela deusa ao seu pai foi para ser uma caçadora. Ela queria caçar, andar nas selvas, né? Tanto é que ela é representada com a aljava de flecha nas costas, porque aquela mulher, ela queria fazer o trabalho que o homem fazia. Se você acha que o feminismo é uma coisa que surgiu agora, não, é muito antigo. Aquela mulher queria ter a responsabilidade, ela queria ter um comportamento de guerreiro, algo que era distinto ao homem fazer. Ela queria sair para caçar, para trazer o alimento para casa, algo que era de responsabilidade do homem. Era uma inversão de valores no relacionamento. As coisas às vezes começam bem devagar, um querendo ocupar o lugar do outro. Começou lá atrás. E Paulo já identificava essa inversão de valores, esse comportamento desadequado com a Bíblia, se é que podemos usar esse termo. Atitudes imorais diante da santidade de Deus. Deus criou a mulher para ser mulher no casamento, para ser mulher num relacionamento. Ao homem foi imputado a responsabilidade do provimento desde a queda, quando Deus falou a Adão: olha, já que você pecou, a terra será amaldiçoada por sua causa, e a partir de hoje você vai trabalhar, do suor do teu rosto você comerá, e a terra ainda vai te produzir espinhos e cardos. A vida vai ser difícil, Adão, mas você vai ser o provedor do seu lar. E nós encontramos que Noé foi o provedor da sua família. Abraão foi o provedor da sua família por diversas vezes. Quando teve fome na terra, ele teve que ir ao Egito, ele teve que buscar, ele teve que correr atrás do sustento. Jacó teve que conduzir a sua família e descer com a sua família ao Egito, porque ele era o patriarca daquela família, ele era o líder, ele que tomou a decisão final de descer ao Egito. Mas os ensinos daqueles dias estavam invertendo todas as coisas. Eu não estou aqui falando que a mulher não pode trabalhar. Eu estou falando de princípios. Eu estou falando de atitudes. Nós estamos falando aqui de questões bíblicas, do lugar da mulher no casamento, do lugar da mulher na família. Porque Deus determina como tem que ser as coisas. A ideia, a proposta. Mas a gente percebe que lá em Éfeso havia um movimento contrário aos ensinos de Deus. E esses movimentos, estes ensinos, eles já haviam tomado conta da mente daquelas pessoas, eram costumes comuns naquela sociedade. Agora eles estavam vindo à igreja, participando da igreja, e Paulo então estava ensinando a eles a abrirem mão destes ensinos e serem diferentes. Então, aquela mulher queria ser uma caçadora. Ela queria poder sair, ter a liberdade de sair em busca das suas presas. Queria ser uma guerreira. Por isso que ela é considerada a mãe das Amazonas, né? A deusa protetora das Amazonas. Deus, irmãos, ele não muda em sua palavra. O mundo muda. As filosofias procuram nos empurrar contra a palavra de Deus.
A filosofia moderna ou pós-moderna, ela tenta nos mostrar que o homem agora tem que ser confortável em tudo, que o homem é o centro de todas as coisas. Nós estamos vivendo dias em que as mulheres, irmãos, elas não querem serem submissas ao marido no casamento. A gente percebe aí fora que os casamentos passaram a ser um campo de guerra. Marido mata mulher, mulher mata marido. É divórcio, porque falta os pilares da fé, os pilares da fé cristã para um casamento próspero. E o primeiro é a submissão. O primeiro é o respeito que a mulher deve ter para com o marido. Talvez eu estou pregando aqui e aí em seu coração está falando, mas eu estou vendo que lá fora o casamento agora é diferente, se ensina um casamento de igual para igual, que ninguém tem que respeitar ninguém, casamento não tem mais os laços matrimoniais cristãos, casamento agora é contrato, o casamento tem tempo, agora é prazo determinado. Para o mundo sim, mas para nós não, nós somos diferentes, nós somos a igreja de Cristo que foi tirada do mundo. Quando Deus tirou o povo do Egito, ele falou assim, olha, eu sou o Senhor, eu sou o Deus de vocês que tirei vocês da terra do Egito e eu sou um Deus zeloso. Isso sempre vai se repetir. Deus fala para Abraão, eu te tirei da tua terra, de Ur dos Caldeus. Deus sempre vai repetindo isso, eu tirei vocês de lá para serem meus, para viver do jeito que eu determino e estipulo. Uma outra coisa que aquela mulher ensinava, ela falou para o seu pai, eu não quero ter filhos, eu quero fazer um voto de castidade e quero viver a liberdade de não ser mãe. Meus irmãos, Deus fez Adão e Eva, Deus faz Eva e fala para Adão, olha a tua esposa, vocês vão encher a terra. O sonho de toda a mulher é de ser mãe. A gente olha no Antigo Testamento, no Novo Testamento, o desejo das mulheres era de terem filhos. Não dá para a gente fugir dessa realidade. E nós encontramos na Bíblia exemplos de mãe que arriscaram as suas vidas para que os seus filhos vivessem. Lembra da história da mãe de Moisés? Todas as crianças tinham que serem mortas. Todos os homens que nasciam no Egito, descendentes de judeu, tinham que ser mortos. E aquela mulher vendo o seu filho falou, não, eu morrerei, se possível for. Mas o meu filho não pode morrer. Ela esconde o seu filho, coloca a sua vida em risco, a vida de toda a sua família, mas ela não deixa que o seu filho morra. Ela salva a vida do seu filho. Em toda a Bíblia nós encontramos mães, mulheres querendo ser mãe, querendo cumprir o ensino do Senhor. Algumas não tiveram a alegria e o prazer de ser mãe, mas Deus a abençoou naquilo que elas tinham de melhor, naquilo que elas sabiam fazer, e submetendo-se ao seu esposo, como era o caso de Ana. Não tinha filhos, o que era que toda mulher queria, mas ela se submetia ao relacionamento, se submetia ao seu marido. E um dia o Senhor a abençoou, como fruto também da sua obediência ao seu esposo. Meus irmãos, nós temos que olhar para a Bíblia. Mulheres, aprendam com a palavra de Deus. Não sigam o curso deste mundo, de quererem ser livres, de terem uma liberdade fora do casamento, de buscarem uma vida individual dentro de uma família constituída, dentro de uma aliança, como foi ensinado aqui agora na escola bíblica, de uma aliança firmada. Sejam submissas ao esposo de vocês. É difícil nesses dias, ser submisso é uma ideia pejorativa. Nós encontramos hoje a sociedade ensinando as mulheres a competirem. Começou com a Mulher Maravilha, agora tem a Mulher Hulk, futebol feminino. Coisas que eram de homens, agora são de mulher, numa boa, e a gente às vezes não para perceber isso. Deus fez a mulher bonita, formosa, aí o diabo vem e coloca um monte de músculo na mulher para ficar parecendo... Muda a natureza, muda o pensamento, muda os sonhos, os desejos. O grande problema do mundo é querer tirar da mulher a natureza que Deus colocou nela, o projeto que Deus colocou nela, de ser esposa, de cuidar, de amar, de ser mãe, de guardar o seu lar. No Antigo Testamento a responsabilidade da mãe era de ensinar o filho, era de ensinar o filho a palavra, era de ensinar o filho a como se comportar diante do Senhor. Mas os conceitos filosóficos e mundanos daqueles dias ensinava as mulheres a terem uma vida fora do casamento.
Inclusive as noivas eram ensinadas a irem se sacrificarem em prostituição para ganhar dinheiro para comprarem o seu enxoval. Porque o enxoval comprado com dinheiro de prostituição do templo de Diana trazia uma suposta felicidade, trazia sucesso e trazia filhos para o casamento. Então muitas mulheres, elas buscavam o prazer e a bênção para o seu casamento na prostituição no templo de Diana. Sejam submissas ao seu marido pela palavra de Deus. Não é ser escrava, não é ser dominada, mas ser submissa ao relacionamento dentro do casamento. Maridos, amem vossas esposas. Paulo, antes de entrar no texto da família, ele fala de homens cheios do Espírito Santo. As pessoas iam ao templo para tomar vinho, para se embriagarem. E Paulo diz, vocês não devem se embriagar com vinho porque há contenda, há dissolução, há briga, desentendimento. Mas vocês devem encher-vos, embriagar-vos do Espírito Santo. Então Paulo diz, maridos, amem vossas esposas. Parece que os maridos não estavam mais amando as mulheres, né? Havia muita prostituição naquela cidade. Havia ensinos aos homens que eles poderiam trocar de mulher e quantas vezes eles quisessem. Que eles poderiam ir ao templo, se prostituir, e eles estavam na prostituição se santificando. Nas orgias de Diana eles estavam se santificando. Então Paulo diz, amem suas esposas. Maridos, olhem para suas esposas e amem elas como Cristo amou e ama a igreja. Veja bem, homens, maridos, vocês estavam tudo aí dando risada quando eu falei para as mulheres serem submissas, né? Agora o negócio é com nós. Amar as nossas esposas. E Paulo agora ele dá a intensidade desse amor. Paulo dá uma referência de amor. Não era o amor do Antigo Testamento que o homem como Isaac casou-se com Rebeca para continuar com a descendência do seu pai. Casar com uma pessoa da sua casa, da sua parentela. Casar-se com alguém conhecido, isso fazia parte do que se chama de amor também no Antigo Testamento. Mas o amor aqui é aquele que nós aprendemos com Cristo. É o amor de 1 Coríntios 13. É o amor da renúncia. É o amor da entrega. Marido, amem elas de todo o vosso coração. As nossas mulheres não são nossas escravas. Porque Cristo, ele veio para libertar. Cristo não aceita, ele condenou a escravidão lá do Antigo Testamento e ele dá o exemplo de escravos de orelha furada. Que são aqueles que servem por amor. As nossas esposas, elas não são as nossas escravas. Que a gente manda e elas têm que fazer, que a gente bate o pé e vem aqui e elas têm que vir, não. Nós temos que amá-las, cuidar delas. Elas são as nossas companheiras. As nossas esposas são colocadas por Deus em nossas vidas para serem as nossas ajudadoras, auxiliadoras. Devemos amá-la como Cristo amou a igreja. Cristo amou a igreja com amor pleno, com amor absoluto. Cristo não colocou nenhuma condição para amar a igreja. Eu não encontro nos evangelhos Jesus falando assim, eu só vou morrer na cruz se você for, eu só morro na cruz pelos... Não é pelos brasileiros, coreanos, africanos, americanos, não. Ele morreu para que todo homem tivesse acesso à salvação. Todo homem que nele crer. Todo homem que for alcançado pelo seu sacrifício. Não existe condições para amar. Então nós devemos amar as nossas esposas. Não é pelo que nós esperamos que elas façam para nós. Nós não temos que esperar que elas sejam boazinhas, que elas sejam as melhores mulheres, as mais compreensivas. Não, nós temos que amá-la, independente do que elas são. Pelo comportamento delas, às vezes bravo, às vezes um pouco agressivo, às vezes chorona, às vezes trabalham pouco em casa, às vezes trabalham demais. Nós temos que amá-la. Nós temos que abrir o nosso coração para elas. Não existem condições para amar as nossas esposas. Nós temos que cuidar dela como Cristo cuidou da igreja. Nós temos que amá-la naquela proporção que Cristo estava na cruz e havia do seu lado um ladrão. E o ladrão olhou para ele e falou assim, Senhor, lembra-te de mim quando estiveres em teu reino. E automaticamente Jesus falou, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Isto é amor. O amor não coloca limites. Nós temos que tratar bem as nossas esposas, porque elas
são o nosso corpo, uma só carne, um só corpo. Nós não podemos tratar com desrespeito, com agressão, com palavras maldizentes. Nós temos que amá-las, abençoá-las, cuidar delas. Nós temos que ser bênção na vida das nossas esposas. A mulher sábia edifica a sua própria casa, né, com as suas próprias mãos, e a tola destrói. A mulher submissa, ela constrói um lar feliz. Porque o filho vê o exemplo na mãe. A minha mãe, ela obedece ao meu pai. Ela é submissa ao meu pai. O filho verá o pai e falar assim, o meu pai, ele ama minha mãe. Então ele olhará e falará assim, a minha mãe é submissa ao meu pai, não é porque ele é bravo, não é porque ele é assim, não. É porque ele a ama. É porque ele é um homem cheio do Espírito. E então ela é submissa a este homem. Em 2018 nós estávamos em Los Angeles tratando de uma questão, de uma tese de mestrado de um pastor brasileiro. E eu era o orientador. E aquele pastor, ele estava trabalhando com aconselhamento, ele tem livros, ele tem grande material que trabalha sobre família, sobre 7 passos para ter um casamento feliz, 7 passos para andar bem com a esposa. E então ele estava falando e eu falei assim, olha, vem cá, tem um detalhe que o Senhor se esqueceu. Como pastor, nós não podemos nos esquecer de que o casamento é a união de uma pecadora com um pecador. De que a gente tem que ensinar a santidade, a pureza no casamento. A felicidade vai depender disso. Vai depender do compromisso que eles têm com a palavra de Deus. Então, uma mulher que conhece a palavra de Deus, ela sabe que ela tem que se submeter ao seu esposo. Mesmo nos dias de hoje, onde tudo parece louco, onde tudo trabalha na questão da igualdade, direitos iguais, a mulher é igual ao homem, a Bíblia diz que no casamento existe um comportamento que o mundo difere de nós. Submissão. Mas também para o homem existe uma regra, que deve amar a sua esposa incondicionalmente. Que deve amá-la como seu próprio corpo, que deve amá-la como Cristo amou a igreja, dando a vida dele pela igreja. Este é o modelo de casamento bíblico. É um modelo de renúncia, onde os dois têm que renunciar, onde os dois têm que abrir mão dos seus sonhos, dos seus desejos pessoais, para formarem então uma família e poderem caminhar juntos. Às vezes nós temos que parar de falar a mulher que o Senhor me deu para a mulher que o Senhor me ensinou a amá-la como o Senhor amou a igreja na cruz. Às vezes as mulheres têm que falar, eu sou submissa não a um homem, mas ao meu marido, um homem cheio do Espírito Santo de Deus, que me ama e cuida de mim. Se isso faltar em nossos lares, nós temos que rever os nossos conceitos. Irmãos, a proposta de mundo para casamento é diferente. É os ensinos lá de Éfeso. É libertinagem, é prostituição, é interesse próprio, é insubmissão, é uma liberdade fora do casamento. Nos padrões bíblicos, não. O nosso catecismo diz que o casamento é a união de um homem e uma mulher perante Deus e das testemunhas para cumprir o mandamento do Senhor de procriar a terra. Então nós temos que observar que a palavra de Deus nos ensina acerca do casamento. Quando aparecer os conflitos, conversa com o pastor, conversa com o presbítero, conversa com a gente, pede o conselho. Se tiver alguma dificuldade no seu lar, no seu relacionamento, nós estamos aqui à disposição para orar com você, para ensinar para você, para junto nós encontrarmos uma solução em Deus e através da sua palavra e pelo poder do seu Espírito. Irmãos, a pior falência que existe nesse mundo não é uma falência de uma grande empresa, não. É a falência da instituição mais antiga que nós conhecemos. É o divórcio, é a falência de um casamento. O mundo diz que pode se divorciar. Há mais de 30 anos a gente tem assistido nas TVs aqueles camaradas ricos, aquelas mulheres ricas que casam, descasam, casa, descasa, casa, descasa, casa, descasa, se casam de novo, se descasam. Tem um cantor que acho que ele perdeu a conta de quantas vezes ele se casou. Tem uma outra cantora que também já se casou inúmeras vezes. E isso tem virado moda. Isso parece que é bonito, isso parece que é bom. Não, é errado. Deus condena. Deus fez o homem para casar com a mulher, com uma mulher, a mulher para casar com o homem, serem felizes constituindo uma família. Ainda bem que nós, você, eu, nós prometemos sermos fiéis e andarmos com a nossa esposa
Até sabe quando? Até a morte. Esses dias uma pessoa falou para mim que queria divorciar. Eu digo, mas por que não dá? Eu digo, peraí, tem um jeito mais fácil. Eu vou te ensinar uma forma mais fácil. Morre. Por quê, pastor? Tá doido? Não, não estou doido. Quem está doido é você. Quando você casou com a sua esposa, eu estava lá. Eu fui testemunha. E você prometeu ser fiel a ela, cuidar dela, amar ela e suportar ela e cuidar dela até que a morte os separe. A única coisa que deve separar vocês é a morte, então morra. Pronto, você está livre daquele voto que você fez lá atrás. Vamos ser felizes, irmãos, vamos ter uma família feliz observando a palavra do Senhor, vivendo a palavra do Senhor. Então, mulheres, sejam submissas aos vossos maridos, conversem com ele. Quando ele for um pouquinho bravo, sair um pouquinho fora assim da curva, você chama ele, faz um chá para ele, vem cá bem, olha, toma um chá de camomila, um chazinho de maracujá, não dá um chá de boldo não, dá um chazinho gostoso, sabe, ele vai relaxar e você fala assim, aí você fala, você é tão bravo, bem, mas você fica feinho quando você fica bravo, mas quando você fica mansinho, você é tão bonitinho, você é tão fofinho, ele vai mudar. Da mesma forma nós, olha irmãos, quando ela ficar brava, tiver daquele jeito, passa na loja, compra uma bolsa bonita, não uma de R$5, uma de R$500, sabe? Compra um sapato bonito e chega lá e fala assim, meu amor, eu estava passando ali na rua, naquela loja e eu vi esse presente, olha, eu lembro, sabe, é a sua cara e eu trouxe para você porque eu quero conversar contigo hoje sobre esse presente. Sabe, esse presente representa um pouco do amor que eu sinto por você. Arranca um sorriso. Tem um camarada, um pastor aí, que ele fala muito sobre casais, né? Eu não sou muito fã de você tornar muito engraçado a palavra de Deus. Né? A gente tem que ter um respeito pela palavra de Deus. Mas uma vez eu ouvi ele falando uma coisa, se você chegar em casa, a sua mulher tiver de cara feia, aí ele diz assim, a Bíblia diz que fugir da aparência do mal, né? Então dá meia volta e vai embora. Irmãs, quando o marido chegar, não fique de cara feia. Às vezes a gente passa o dia inteiro trabalhando, sofrendo, sabe, escutando tantas coisas, a gente chega em casa, que é o nosso ninho, que é o nosso lar, o lugar de descanso, o refúgio, o lugar de paz, aí a esposa está lá de cara feia, sabe, brava. Aí a gente vai acabar querendo fugir da aparência do mal, não é? Maridos, cuidem melhor das vossas esposas, sabe? Agrade as suas esposas. Não que a gente tem que agradar para ela nos amar, mas seja agradável. Paulo diz que quando nós devemos nos apresentar ao Senhor como sacrifício, ele diz que o sacrifício tem que ser agradável. E agradável é aquilo que provoca prazer, sabe? É aquilo que a gente aceita, é aquilo que é aprazível, bom para mim. Então, cuide melhor da sua esposa, dê carinho, dê amor, dê presentes para ela, sabe, seja um marido amável, não provoque a ira dela, isso é muito ruim. 2 pilares para ter um casamento feliz. Mulher, seja submissa ao seu marido, que é um homem cheio do Espírito Santo. Mulher, marido, ame as vossas esposas na proporção de que Cristo amou a igreja.